Bom dia, amigos. Estamos juntos aqui mais uma vez, depois de um feriado que eu espero tenha sido muito bem aproveitado por você. Hoje é quarta-feira, passamos aí o Dia da Pátria. Eu espero que você tenha pensado no nosso país no dia de ontem, tenha pedido a Deus por ele. Nós o fizemos. E hoje à noite estaremos em nosso culto de oração a partir das 7 horas em nossa igreja. Você é nosso convidado. Faço sempre um apelo para que você procure uma igreja evangélica hoje. Geralmente as igrejas se reúnem hoje para orar. Faça isso. E, se quiser vir à nossa igreja, é nosso convidado. Quero aproveitar esse momento também para parabenizar os que hoje completam mais um ano de vida. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que Deus cuide de cada área do seu viver. Que Deus dirija os seus passos. A todos o desejo de um bom dia. E voltamos hoje ao livro dos Provérbios, onde quero ler com você no capítulo 17, o versículo 13, que diz o seguinte: quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. É interessante perceber que nós somos tentados algumas vezes a agir de forma inconsequente, de forma impensada. Somos algumas vezes induzidos a agir movidos pelos nossos impulsos, pelos nossos instintos, pelos nossos desejos, e algumas vezes agimos como se os males provocados por nós e os erros cometidos por nós não trouxessem resultados, não trouxessem efeitos. A palavra de Deus nos diz nesse texto, como o faz em muitos outros, que na verdade nós vivemos as consequências e os resultados daquilo que buscamos. Lá na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo vai dizer que o que o homem semear, isto também ceifará. Nesse texto, a ideia é que se nós promovemos o mal, se nós cometemos o mal, e mais particularmente se nós retribuímos o bem com o mal nos acompanhará, o mal estará conosco. Esse texto nos lembra, inclusive, aquele episódio quando Natã conversa com Davi. Você conhece a história, o profeta Natã foi ao rei Davi para corajosa e ousadamente falar sobre o pecado do rei, chamar a atenção do rei com relação ao seu pecado. E Natã diz exatamente a Davi que o mal não se apartaria de sua casa. Ele conviveria com o mal, justamente porque ele fizera o mal, ele cometera um erro, e ele conviveria com essa dificuldade, com essa consequência, com esse resultado. É interessante perceber que algumas vezes nós nos equivocamos achando que o perdão de Deus nos isenta das consequências dos nossos erros. Não é bem assim. O perdão de Deus nos liberta do castigo pelos nossos pecados, da condenação pelos nossos pecados. Se o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Isto é presente de Deus, que nós não merecemos. Da nossa condenação nós somos livres, da nossa culpa nós somos libertos. Do salário do pecado, aquilo que receberíamos como retribuição, que é a morte, nós estamos livres. Por isso, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, como ele diz na mesma carta, Paulo diz na mesma carta aos Romanos. Mas entenda o seguinte: Deus não nos isenta das consequências, dos efeitos, dos resultados, dos desdobramentos inevitáveis dos nossos pecados e dos nossos erros. Concede-nos o perdão, sim, somos libertos da condenação, temos por Cristo Jesus acesso à vida eterna, mas vivemos aqui na terra os efeitos, os resultados das nossas decisões, sejam acertos, sejam erros. E é preciso entender isso. Quando pensamos em alguns males que vivemos, em algumas dificuldades que sofremos, não adianta estar iludidos achando que isso é alguma coisa como maldição hereditária, coisa como isto, coisas que se inventa por aí. Ou, quem sabe, alguma consequência de vidas passadas, como se tenta inventar aí no absurdo da ideia de reencarnação, que não tem nenhum respaldo bíblico. Mas é preciso entender que aquilo que nós fazemos traz, sim, consequências. É bem verdade que as consequências, lamentavelmente, não nos atingem só a nós, atingem também aos outros que nos cercam, com os quais convivemos. Da mesma forma como nós sofremos as consequências dos erros dos outros, que estão próximos a nós e às vezes nem tão próximos assim, o mal traz consequências, o mal traz desdobramentos, o mal traz resultados.
e não há como fugir dessa verdade. Até porque, muitas vezes, um abismo chama outro abismo. O mal acaba provocando um mal maior. Às vezes, para esconder uma mentira, nós temos que mentir mais. Ou nós temos que manter um estado de mentira. Às vezes, para encobrir um erro, nós precisamos cometer um erro maior ainda. E quase sem que nos apercebamos, nós nos afundamos cada vez mais. É esta a proposta do inimigo, é esta a ideia do inimigo de nossas almas. E é isso que acontece todas as vezes, em que o mal começa a ocupar espaço em nossa vida e tem esse espaço crescendo e crescendo a cada instante. A proposta de Deus é que nos distanciemos do mal, é que tomemos decisões acertadas, porque se o mal traz seus desdobramentos, as decisões acertadas também trazem seus frutos, trazem seus resultados. Vale a pena buscar a sabedoria de Deus para que as nossas decisões sejam dirigidas por Ele, sejam conduzidas por Ele. Vale a pena buscar a orientação divina para que os passos sejam dados em conformidade com o seu querer. Vale a pena plantar coisas boas, porque o que o homem semear, isto também ceifará. Identifique em sua vida alguns males que precisam ser extirpados, precisam ser abandonados, não importa quão grandes eles sejam ou pareçam ser hoje. Tente cultivar em sua vida as coisas boas, ensinadas e apresentadas na Bíblia Sagrada. Vale a pena seguir o comando, a ordenança e as orientações de Deus para a nossa vida. E então experimentaremos os resultados e os frutos de escolhas sábias diante do nosso Deus. Eu quero convidá-lo a orarmos nesse instante, buscando justamente a sabedoria divina para as nossas decisões e para as nossas ações. Vamos falar com Deus. Pai querido, diante de Ti nós nos encontramos nesse instante, reconhecendo, Pai, que algumas vezes cometemos erros, que algumas vezes as nossas decisões não são as melhores, e que algumas vezes nos esquecemos de que essas decisões trazem consequências, efeitos e resultados. Mas eu quero te pedir, ó Pai, que Tu nos ajudes a acertar, que Tu nos orientes em nossas decisões, que possamos, ó Pai, fazer a Tua vontade, fazer o Teu querer, observar os Teus ensinos. Ajuda-nos, Pai, a experimentar os frutos dessas decisões e dessas escolhas. Que a vida de cada pessoa que nos assiste nesse instante seja marcada dessa forma, por decisões sábias guiadas por Ti e pela colheita dos frutos dessas decisões. Dirige cada passo. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Enche